Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando nossos aulões, venho agora trazer um para vocês de grande importância que é sobre os números complexos. Nesse aqui a gente vai trabalhar em mais de um vídeo, no caso a gente vai trabalhar aí provavelmente com 3 vídeos para falar tudo o que a gente precisa sobre os números complexos. É claro, sempre trazendo aqui exercícios interessantes durante as nossas aulas. Claro, fugindo sempre dos exemplos triviais apenas, né? Ou seja, sempre tentando aprofundar, sempre tentando trazer algo diferente do usual, aquilo que você pode encontrar na sua aula tradicional dentro da sua escola ou até mesmo dentro do seu cursinho. É isso mesmo, então bora começar. Aqui eu vou trazer a definição do conjunto dos números complexos como sendo o conjunto dos pares ordenados de números reais, ou seja, nada mais, nada menos que o nosso bom e velho plano cartesiano, nosso bom e velho R2. Então eu estou trazendo aqui a definição do William Hamilton, né, em torno de 1800, a definição bem formal que ele trouxe a respeito do conjunto dos números complexos. Gosto dessa definição, assim como tudo aquilo que a gente vem tirando a partir dela, beleza? Não só simplesmente chegar aqui e falar que um número complexo é da forma tal. Bom, então o que acontece? A gente vai considerar aqui o conjunto dos números complexos como sendo o nosso plano cartesiano, como a gente está acostumado. O que isso significa? Toda vez que a gente toma um ponto no plano cartesiano, a gente tem um representante no eixo x, certo? E nós temos um representante no eixo y. E é esse caso, né, a gente sabe que um ponto no plano cartesiano, que no caso por enquanto a gente está chamando apenas de xy, ele é denominado de um par ordenado. Par porque são dois termos, ordenados porque existe uma ordem, né? O primeiro termo sempre corresponde ao eixo x e o segundo termo sempre corresponde ao eixo y. Então é isso que a gente tem. É claro que a partir do momento que a gente define um conjunto, a gente precisa definir operações, a gente precisa definir uma estrutura neles. Quem for fazer aí um curso de álgebra linear vai ver muito mais a fundo essa ideia, né, de estrutura, essa ideia de definir operações, essa ideia de corpo, né, que a gente tem tanto no conjunto dos números reais quanto também no conjunto dos números complexos, do conjunto dos números complexos. E para isso a gente vai começar com a definição do que a gente chama de adição, né, são as operações. Primeiro a gente vai falar da adição de dois números complexos. Como é que a gente define? A ideia de definir uma operação é sempre pensando no seguinte: se eu somar dois números complexos da maneira que eu estou definindo, será que o resultado ainda será um número complexo? Será que vale todas as propriedades que a gente conhece? Por exemplo, distributiva, associativa, comutativa, elemento neutro, elemento inverso. Então, assim, a partir do momento que você define uma propriedade, você define uma operação, você precisa verificar uma certa quantidade de operações que se satisfazem, que no caso a gente chama de corpo, né? Tem que ver se é um espaço vetorial, todos esses nomes legais, assim, que não se vê no ensino tradicional, porém, é sempre interessante para você pensar, por que a gente está definindo a operação dessa maneira? Porque ela foi uma maneira com a qual satisfez certas propriedades matemáticas, certas condições para ter o nome de um corpo, para ter uma estrutura vetorial. Essa que é a ideia importante que a gente tem por trás de definir uma operação. Então, no caso, a gente está definindo a operação de adição e multiplicação. Primeiro aqui eu trago para você a definição do que vem a ser a adição de dois números complexos. Nesse momento, adicionar dois números complexos é adicionar dois pares ordenados. Então, toda vez que a gente tiver o par ordenado AB e somar com o par ordenado CD, agora, pessoal, tem que entender que par ordenado para a gente é número complexo, beleza? Então, temos que pensar que faz sentido a gente somar dois números complexos, no caso, a partir da definição de par ordenado. Então, o par ordenado AB somado com o par ordenado CD vai gerar o par ordenado, primeiro com primeiro, gera a primeira entrada. Segundo com segundo, gera a segunda coordenada. Então, é muito simples de você somar dois pares ordenados, é muito simples de você somar dois números complexos. Basta você somar 2 mais 5, que vai dar 7, por exemplo, e menos 3 mais 7, que vai dar 4. Pronto, eu fiz a adição entre dois números complexos. A beleza que está por trás, né, no caso aí vale a comutativa, vale todas as operações que aqui eu não vou trabalhar, não vou trazer para vocês, apenas comentei, tá bom? O que é interessante é a representação geométrica que a gente tem sobre a adição de dois números complexos. Quem é da física sabe aí, vai entender o que eu vou dizer. Olha só, quem é da física no sentido assim, né? Quem já viu isso que eu vou falar na física vai entender. Imagine que eu pegue o par ordenado aqui 3 e 4 e eu vou olhar, eu vou construir aqui o seu vetor, né? Vamos pensar no vetor diretor aqui, nesse vetor que tem extremidade na origem, né? E a direção está na direção desse vetor que a gente acabou de considerar o parzinho 3 e 4.
Depois eu vou pegar, por exemplo, o par 7, 2, que seria esse cara aqui. E eu vou também considerar o seu vetor. Beleza. O que a gente tem aqui? Se a gente for fazer a soma, né, o 3 mais 7 vai dar 10 e o 4 mais 2 vai dar 6. 4 mais 2 vai dar 6. Então a gente tem o 10 com o 6, que seria esse cara aqui na frente. Então, se a gente conectar agora novamente, fazer a mesma coisa ao vetor, o que vai acontecer de interessante? Se você perceber, pessoal, esse vetor resultante da adição de dois números complexos nada mais é que a soma entre dois vetores, lá que a gente tem da física, né, que representado pela diagonal de um paralelogramo. Então, se você perceber esse vetor resultante da soma, então se eu chamar esse cara aqui de U e esse aqui de V, esse cara aqui, no caso, que foi a soma, é a soma dos vetores U mais V. Então essa é a mais bela representação geométrica que a gente tem sobre a adição de dois números complexos. Ela coincide com a adição de dois vetores. Se você tiver uma força resultante, então você vai ter a soma das forças. Então essa é a parte interessante, tá bom? Isso que a gente tem a respeito da adição de dois números complexos. Bora lá para falar um pouquinho sobre a multiplicação. Agora, a multiplicação de dois números complexos, ela não é nada intuitiva e não é nada, vamos dizer assim, como a gente gostaria que fosse, né? Tipo, o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. Então, eu acredito que o cara, né, na hora que ele chegou nesta operação aqui, ele deve ter feito muitas tentativas, né? Muitas tentativas e erros para a gente poder chegar nessa operação. Uma vez que, como eu disse para vocês, para a gente definir uma operação dentro de um conjunto, é preciso satisfazer certas regras. Então, por exemplo, aqui, ó, vou trazer aqui para vocês de um livro que eu utilizo como referência para várias coisas, né? Fundamentos da Aritmética. É um livro muito bom, por sinal. Por exemplo, você tem que valer associativa, ou seja, na hora da adição, o parênteses pode se deslocar facilmente, a comutativa, tem que existir o elemento neutro, tem que existe o oposto, tem que existir a associativa em relação à multiplicação, a comutativa em relação à multiplicação, o que a gente chama de elemento neutro da multiplicação, tem que ter um inverso, e aí no caso a gente tem que ter a operação de distributiva, ou seja, tem que satisfazer uma série de propriedades para a gente poder definir uma operação, e essa operação depois ela ser chamada dentro da matemática, no caso de um corpo. Então, o cara provavelmente deve ter trabalhado bastante, né, as pessoas envolvidas nisso aqui na época, obviamente, trabalhado bastante para chegar nessa operação e perceber que era uma operação boa para o conjunto formado pelos números complexos. Então, no caso, para a gente definir a multiplicação entre dois números complexos, o que a gente faz? O primeiro com o primeiro, né, ó, AC menos o segundo com o segundo, BD, e depois o de fora, né, o primeiro com o segundo, AD mais BC. Claro que isso daqui, o objetivo é que você não decore, que você não saiba, né, putz, isso aqui, será que eu vou lembrar sempre? Não, não é o objetivo trabalhar isso, porque daqui a pouquinho, quando a gente introduzir o que a gente vem a chamar de unidade imaginária, as operações que a gente vai fazer com os números complexos, elas vão se tornar usuais conforme a gente já está bastante acostumado. Mas aqui só em termos de justificativa, né? Ou melhor dizendo, de aplicabilidade, o que seria isso aqui? 2 vezes 5, então a gente vai fazer 2 vezes 5, que vai dar 10, e aí você subtrai, né? Então, ó, primeiro com o primeiro, e depois você vai subtrair do segundo com o segundo. Menos 3 vezes 7 vai ficar menos 21, então você está subtraindo com o menos 21. Ok, e aí depois a gente vai 2 vezes 7, que vai dar 14, 2 vezes 7, 14, mais menos 3 vezes 5, ou seja, mais menos 15. Então aí no caso, esta daqui vai resultar o seguinte pra gente, né? 10 mais 21 vai ficar 31, e aqui 14 tira 15 vai ficar menos 1. Essa é a multiplicação desses dois números complexos. Nesse momento não vou trazer a interpretação geométrica do que vem a ser a multiplicação de dois números complexos. Eu vou deixar lá mais para frente quando a gente for trabalhar com a parte trigonométrica de um número complexo, porque aí vai fazer mais sentido a representação geométrica da multiplicação lá do que agora. Agora ficaria muito superficial o que eu vou dizer, tá bom? Então bora lá entender um pouquinho mais a estrutura do conjunto dos números complexos. O que é interessante, né? Se a gente for fazer a adição de dois números complexos x0 mais y0, o que a gente tem? Ó, se a gente for pensar lá na nossa definição de dois números complexos, eu estou pegando dois números complexos que estão no eixo x, ou seja, dois números complexos aqui na reta real.
Quando a gente pegar dois números complexos que estão no eixo x e a gente adicioná-los, ou seja, fazer a continha da adição, então ficaria x mais y, que vai ficar x mais y, normal, e 0 mais 0, que vai dar 0. Ou seja, dois números complexos que estão no eixo x, eles permanecem no eixo x, que é a ideia, né, de que a adição de dois números reais será um número real. Então, nesse caso, a gente tem dois números complexos que estão no eixo x e o resultado ainda será um elemento que está no eixo x. Por exemplo, menos 2 e 0 somado com 5 e 0, isso daqui vai dar menos 2 mais 5, que vai dar 3, e 0 mais 0 vai ficar igual a 0. Então, a gente tem essa característica muito importante. Outra coisa, o que acontece se a gente multiplicar dois números que estão no eixo x? O que vai acontecer? Lembrando que a multiplicação é o primeiro com o primeiro, x vezes y, que vai dar xy, menos o segundo com o segundo, então menos 0. Depois o primeiro com o de fora, que vai dar 0, somado com o segundo com o primeiro, então vai dar 0 de novo. Então isso daqui vai ficar o que para a gente? Vai ficar xy e 0 também. Ou seja, a multiplicação de dois números complexos que estão no eixo x ainda permanecerão no eixo x. Ou seja, a segunda coordenada para nós, ela não vai, no caso aqui só para terminar, né? Menos 2 aqui vezes o 5 vai ficar menos 10 e 0. Então, o que isso significa? A segunda entrada sendo 0 não interfere em nada na adição e na multiplicação de dois números complexos. O que isso significa? A gente vai definir esse símbolo aqui para a gente, que a partir do momento que eu vou escrever aqui, eu estou definindo a sentença que eu estou afirmando aqui. Então, o parzinho x0 eu vou definir apenas pelo par, pelo número x. O que isso significa? Todo par ordenado desse formato, 2 e 0, eu vou representá-lo apenas por 2. Todo par ordenado, menos 3 e 0, eu vou representar, por exemplo, apenas por menos 3. Então, se eu pego π e 0, vou representar apenas por π. Então, isso aqui é uma nova representação que a gente está tendo por números complexos com esse formato. O porquê que eu estou fazendo isso? Porque ele é invariante em relação à segunda coordenada. Então, fazer adição e multiplicação, quando a gente deixa a segunda coordenada igual a 0, a gente não altera em nada o nosso número complexo. Então, por exemplo, né, para vocês perceberem, se a gente for fazer 2 com menos 3, como a gente está acostumado, isso daqui vai dar menos 1. E se eu pego o par ordenado 2 e 0 e somo com o par ordenado menos 3 e 0, isso daqui vai dar o parzinho menos 1 e 0, que para a gente está definindo como sendo o menos 1. Então, tanto faz a maneira com que eu denoto. No caso, a gente vai denotar simplesmente apenas pelo número que se refere, tá bom? É isso que a gente tem. Agora, o que a gente vai fazer? Imagine só que você pegue aqui um número complexo, y0, e multiplique pelo número complexo 0,1. Ou seja, aqui estou pegando especificamente um número complexo que eu estou chamando ele aqui de 0,1, que é 0 no x, 1 no y. A multiplicação vem nos dizer, né? Y vezes 0, que vai dar 0. Y, aí depois, né? Y vezes 0 dá 0, menos 0 vezes 1 vai dar 0. Então, menos 0. Depois, y vezes 1 vai ficar y. E depois, 0 vezes y vezes 1 e 0 vezes 0. Então, aqui mais 0. Ou seja, isso daqui vai gerar para mim o parzinho 0y. Olha só que interessante. Toda vez que eu pego esse número complexo, y0, e multiplico ele pelo par 0,1, eu vou no par 0y. Então, é interessante que é como se eu fizesse o seguinte, eu pego o número complexo 1 e 0 e vou multiplicar ele pelo 0 e 1. Então, 1 e 0 vezes 0 e 1, isso aqui vai me dar o parzinho 1, 0. 0 e 1, me desculpe. Se eu pego o parzinho 2 e 0 e multiplico ele pelo 0 e 1, isso aqui vai me dar o par o quê? 0 e 2. E assim sucessivamente. Então, é como se eu levasse ele para o eixo y e esticasse ele a quantidade que ele tem. Então, o que ele faz quando a gente multiplica por esse par 0, 1? Ele pega um elemento do eixo x e leva ele ao eixo y. Olha só que interessante. E aí, o que a gente vai ter? Esse número aqui, pessoal, ele será chamado de unidade imaginária. Então, esse número complexo será denominado de unidade imaginária. Aí a questão, por que ele foi denominado unidade imaginária? Ou por que foi escolhido esse? Justamente porque ele tem essa característica e depois eu já vou te dizer o mais importante disso tudo. Por quê? É o seguinte, se você pega então, qual que é a consequência disso? O parzinho 0y será denotado para a gente por yi. Então, o par 0y será denotado para a gente por
YI. Então é uma maneira de a gente enxugar a notação. E por que isso? Volta. Então, 0Y a gente viu que é o parzinho Y0 vezes o parzinho 01. Só que se o 01 eu estou chamando de I, então significa que o parzinho 0Y eu vou denotar ele por YI. Por que YI? Porque esse par ordenado, pelo que a gente viu anteriormente, ele pode ser denotado simplesmente por Y. Então o que isso significa? Se eu pego, por exemplo, o par 2 e 0 e multiplico ele pelo par 0 e 1, isso daqui, de acordo com toda a nossa definição, isso aqui vai dar quanto? 0,2. Então, esse cara aqui é o Y, certo? Esse cara aqui é o meu I. Então, no caso, a gente está pegando o 2 e multiplicando por I. Isso aqui vai dar quem? 2I, que é a definição desse par ordenado, 2i. Então, o que a gente fez aqui, né? Todo par ordenado no formato 0y, onde é 0 no eixo x, ele será representado por quanto? yi. Então, a gente fez o seguinte, os pares ordenados onde é x e 0, ele é representado apenas por x. Os pares ordenados onde é 0 e y, ele será representado por yi. E o mais interessante é qual é a característica desse i vezes i. O que aconteceria se eu multiplicasse o i por i? Certo? I por i é i ao quadrado, tá bom? E o que é i? É 0,1 vezes 0,1. Como é que a gente faz a multiplicação? Primeiro com primeiro vai dar 0, certo? 0 vezes 0, aí menos 1 vezes 1, ou seja, vai dar 1. Depois, o de fora, né? 0 vezes 1, que vai dar 0, e os dois de dentro, 1 vezes 0, que vai dar 0. Isso aqui pra gente, pessoal, daria o parzinho menos 1 e 0. Só que, de acordo com a nossa definição, menos 1 e 0, eu troco simplesmente por quem? Por menos 1. Então, aqui está a nossa super definição, né? Que o i ao quadrado, que esse número ao quadrado que a gente chama ele de menos 1, ou ainda que o i é igual à raiz quadrada de menos 1. Aqui já permite a gente, por exemplo, dar continuidade a equações do segundo grau, onde aparecia o delta um número negativo, ou faz sentido agora a gente falar em raiz quadrada de número negativo. Porque se eu pegar, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4, eu posso olhar isso aqui como sendo a raiz de menos 1 vezes 4. Então, isso aqui vai ser a raiz de menos 1 vezes a raiz do 4. Raiz quadrada de menos 1 é i e a raiz quadrada do 4 é 2. Ou seja, a raiz quadrada de menos 4 é o quê? É igual a 2i. Então, essa é uma das características, claro, né, a principal delas que a gente tem a respeito do conjunto dos números complexos, que é introduzir esta nova unidade chamada de unidade imaginária. Então, esse cara aqui é a unidade imaginária. Ele foi escolhido porque ele tem a característica de elevar ao quadrado e dar um número negativo, que antes era um problema para a gente. Então, esse cara faz o que eu queria. Esse número complexo 0,1, ele satisfaz aquilo, ele, vamos dizer assim, ele supre a nossa necessidade, que é, quando eu elevava um número ao quadrado, o resultado tinha que dar um número negativo. Quem que é esse número, então? É esse cara complexo chamado de unidade imaginária, tá bom? Então é isso que a gente tem. Então, só para a gente formalizar tudo isso daí, se eu pego agora, genericamente, o número complexo xy, você há de concordar comigo que isso aqui é a mesma coisa que x0 mais quem? 0y, de acordo com a nossa definição de adição, né? X mais 0 vai dar x, 0 mais y vai dar y. Esse cara aqui, a gente chama ele de quem? De x, e esse aqui a gente chamou de yi. Então, a gente tem x mais yi. Então, se z for um número complexo xy, eu posso sempre escrever z da forma x mais yi. Esse cara aqui a gente vai chamar de afixo do número complexo, ou seja, a sua representação em par ordenado, e esse cara aqui a gente vai chamar de forma algébrica de um número complexo. E aí o que acontece? O x, só o x, ele é chamado de parte real. E o yi, esse cara, né, esse termo, o yi, ele vai ser chamado de parte imaginária. E aí, pessoal, quando a gente tiver um número complexo só com o formato x, ou seja, só com a parte real, ele será chamado de número real apenas. Ou seja, se o meu y for 0. Se eu pego um número complexo onde ele só tem a parte imaginária, por exemplo, só o yi, então ele vai ser chamado de imaginário puro.
Então, esses todos os nomes aparecem nos enunciados, aparecem nos exercícios. Daqui a pouquinho a gente vai ver, determine tal coisa de modo que o número complexo seja um imaginário puro. Determine tal coisa de modo que o número complexo seja um número real. Então, todos esses nomes, eles aparecem no enunciado, então é importante, a gente não pode deixar para lá os nomes que a gente dá para os objetos. Então, só resumindo aqui, né, a gente pegou um número complexo em seu par ordenado, que a gente chama de afixo do número complexo. Beleza. Depois a gente viu que todo número complexo eu posso escrever ele numa forma diferente, chamada de forma algébrica. Essa forma algébrica ela é formada por dois elementos, um que é a parte real e outro que é a parte imaginária. Bom, e aí o que é interessante, né? Só o x é a parte real e ele é o próprio coeficiente, o y é a parte imaginária, né? O que a gente vai ter aqui? O y sozinho é o coeficiente da parte imaginária e o y é a minha parte imaginária. É importante aqui a gente entender algo que vai ser muito útil, mas muito útil. Por exemplo, se eu pego um número complexo z igual a x mais y e igualo ele a um número complexo w, que é o a mais bi, ou simplesmente ab, como eu estou fazendo aqui. Dizer que dois números complexos são iguais, você tem que imaginar que eles são pares ordenados. E para dizer que dois pares ordenados são iguais, significa que eles têm que estar no mesmo lugar. Ou seja, a parte real de um tem que ser igual à parte real do outro, então primeiro com primeiro, e a parte imaginária de um tem que ser igual à parte imaginária do outro. Então, y igual a b. Então, dois números complexos são iguais se eles se coincidem tanto em parte real quanto em parte imaginária. Isso vai ser extremamente importante para a gente criar características, principalmente na hora de resolver equações que envolvem números complexos e mais à frente quando a gente for trabalhar com a forma trigonométrica, buscando, por exemplo, resolver as raízes de um número complexo. É isso que a gente tem. Dentre os números complexos de grande importância, pessoal, se a gente considera um número complexo z da forma x mais yi. Se a gente troca no lugar do mais yi, se a gente, por exemplo, pega menos yi, a gente cria um número complexo chamado de quem? Chamado de conjugado. Então, conjugado de um número complexo é um número com este formato, né? Se era x mais yi, vira x menos yi. Então, por exemplo, né? Você pega o número complexo z igual a 2 mais 3i. O número complexo 2 menos 3i é o conjugado desse z. Se a gente pega o número complexo w igual a menos 2 mais 5i, então o w barra ele vai ser o menos 2 menos 5i. Se eu pego o número complexo, vamos chamar aqui de t, igual a 3 menos 4i. Então o t barra ele vai ser quem? O 3 mais 4i. Ou seja, trocou o sinal da parte imaginária, você está trabalhando com um número complexo chamado conjugado do que a gente está trabalhando. É interessante agora a gente observar que se você pega um número complexo z igual a apenas o x, o z barra coincide com ele mesmo, né? Porque o conjugado de um número real é o próprio número real. Por quê? Isso daqui a gente pode imaginar que é a mesma coisa que x mais 0i. Então, se eu olho para o seu conjugado, né, se eu olho para o z barra, eu estaria olhando para o x menos 0i. E somar 0i e subtrair 0i não altera o resultado. Então, significa que o conjugado de um número real é um próprio número real. Outra coisa que vai ser importante para a gente é o que vai acontecer quando a gente pegar dois números complexos e multiplicar um pelo seu conjugado, né? Isso vai ser muito importante, porque se eu pego, por exemplo, o x mais yi e multiplico por x menos yi, se você observar, a gente tem aqui uma diferença entre dois quadrados, né? A mais b vezes a menos b. E isso daqui é sempre o primeiro ao quadrado, né? Menos o segundo ao quadrado. Só que aí o que vai acontecer? A gente vai ter x ao quadrado menos y ao quadrado e o i ao quadrado também. Só que i ao quadrado a gente já sabe que é menos 1. Então isso aqui vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado vezes menos 1. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, toda vez que a gente tem dois números complexos, um conjugado, né, dois complexos conjugados aqui, a sua multiplicação é a parte real, né, ao quadrado mais o coeficiente da parte imaginária ao quadrado. Então, o coeficiente da parte real mais o coeficiente da parte imaginária, cada um deles sendo ao quadrado, para a gente poder falar aqui de conjugados e uma das principais propriedades que nós temos. Agora vamos lá entender como é que a gente faz as operações que a gente está acostumado, adição, multiplicação, divisão, entre dois números complexos. A gente já viu como que faz a adição e a subtração de números complexos em sua forma afixo, né? Ou seja, com a sua definição de par ordenado.
Como é que a gente faz em termos de forma algébrica? A gente viu então, se eu pego o par 2, 3 e somo ele com o par 3 e menos 5, basta a gente fazer 2 mais 3, que vai dar o quê? 5. E aí, no caso aqui, 3 com menos 5, que vai dar quanto? Que vai dar menos 2. Beleza. E se a gente for escrever esse cara aqui na forma algébrica, ficaria 5 menos quem? Menos 2i. Então, se você perceber, se eu pego aqui a parte real e somo com a parte real, 2 mais 3, isso daqui é igual a 5. E 3i com menos 5i é igual ao quê? A menos 2i. Como eu disse para vocês, a ideia é você tratar o i como se fosse uma incógnita, como se fosse uma letra. Então, você vai operar ele como se fosse monômios, né? É tipo, quanto que é 7t mais 5t? O que você faz? Você faz 7t mais 5t, dá 12t. Aqui é a mesma coisa. 3i menos 5i vai dar o quê? Menos 2i. A única coisa sempre que você vai ter que tomar cuidado, podemos assim dizer, é que toda vez que aparecer i ao quadrado, você troca por quanto? Por menos 1. Então aqui, por exemplo, a subtração, você vai fazer a subtração. Parte real menos parte real, parte imaginária menos parte imaginária. Então 7 menos 3 vai dar 4. E aí, 2i menos, né? Porque aqui tem um menos, então 2i menos i vai ser igual a quanto? Vai ser igual a i. Positivo, porque eu estou fazendo a subtração, né? E aqui no caso vai dar positivo. Então, esses são os resultados que a gente tem em fazer a adição ou subtração de dois números complexos na forma algébrica. Então, não tem segredo. Então, é somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Para a gente realizar a multiplicação, agora vai ficar muito melhor para a gente, né? Porque o que acontece? Se a gente pegasse lá o par 2, 3 e multiplicasse ele pelo par 4 e menos 5, tá bom? Então eu olhei para os afixos desses números complexos. Como é que a gente multiplicava? Era o primeiro com o primeiro, 2 vezes 4, que vai dar 8. Aí menos quem? O segundo com o segundo. Então 3 vezes 5 vai dar menos 15 aqui. Então menos 15. Ok, então a gente fez isso aqui. Depois, primeiro com o de fora, 2 vezes menos 5 vai ficar menos 10. E somado com os dois do meio, então mais 3 vezes 4, ou seja, mais 12. Então isso daqui vai ficar 8 mais 15, que vai dar 23. Então isso aqui vai ficar 23. E menos 10 mais 12, que vai ficar igual a quanto? Que vai dar 2. Isso daqui é a mesma coisa que o 23, mais quanto? Mais 2i. É claro que agora o objetivo é a gente obter uma maneira prática de se fazer isso. E o que a intuição nos diz? Distributiva. Então você vai multiplicar dois números complexos apenas fazendo a distributiva. 2 vezes 4 vai dar 8. 2 vezes menos 5i dá menos 10i. Fechou? 3i vezes 4 vai ficar mais 12i. E depois, 3i vezes menos 5i vai ficar menos 15i ao quadrado. Como eu disse para vocês, o nosso cuidado está aqui no i quadrado. Então a gente vai ter o seguinte: como i ao quadrado é menos 1, então menos 1 com esse menos 15 vai ficar mais 15. Então a gente vai ter 8 mais 15, menos 10i mais 12i vai ficar mais 2i. E olha só que chique que ficou. 8 mais 15 é igual a 23, então a gente vai ter 23 mais quanto? Mais 2i. E aí morreu essa ideia que a gente tem a respeito da multiplicação de dois números complexos. Faça a distributiva, troque i quadrado por menos 1. Beleza. Na hora que a gente for fazer a divisão, não sei se você lembra, quando a gente, por exemplo, pegaria 2 dividido por 1 mais raiz de 3, o processo de racionalização de denominadores. Você aprendeu lá no seu nono ano que você faria o seguinte: 2 vezes 1 menos o raiz de 3, e aqui a gente faz 1 mais raiz de 3 vezes quem? 1 menos raiz de 3. Professor Seu, faça isso que sempre funciona, né? A gente troca o sinalzinho do meio, aí a gente chama de, até mesmo às vezes lá, chama-se de conjugado. E a ideia disso tudo é aquela observação que eu tinha feito para vocês. Se você pega, por exemplo, o número complexo x e multiplica, né? Ou melhor, vou colocar aqui a letra z. Se você pega o número complexo z e multiplica ele pelo z barra, né? Você pega o z, isso daqui fica quem? X ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, pessoal, isso aqui é a adição de dois números reais. Então, você elimina a parte imaginária de um número complexo, sempre multiplicando ele pelo seu conjugado. Olha só que interessante. Então, toda vez que você pega um número complexo e multiplica pelo seu conjugado, ele se torna sempre um número real. E aí, então, no caso, qual que é a ideia aqui? Você vai pegar esse cara aqui de baixo e vai multiplicar pelo seu conjugado. Então, você vai ter o seguinte: 18 mais i dividido por 3 menos 4i, e você vai multiplicar por quem? Por 3 mais quem? Mais 4i em cima e 3 mais
4i embaixo. Aqui é claro que embaixo o objetivo é que você não faça a distributiva, porque já que você sabe que sempre vai ser x² mais y², então faça, ó, 3 ao quadrado, mais, sempre mais, e é sempre o coeficiente que você vai utilizar. Mais quem? Mais 4 ao quadrado. Aqui em cima não tem jeito, tá? Tem que fazer a distributiva. 18 vezes 3 vai dar o quê? É 54, então a gente vai ter 54. 18 mais vezes 4 aqui, né? 18 vezes 4, 18 vezes 2 vai dar 36, 36 mais 36 vai dar 72. Então, mais 72i. Depois, a gente tem aqui i vezes 3 vai dar 70, já estou pensando na resposta, né? Mais 3i, perdão, e aqui vai ficar menos 4, porque ficaria 4i², só que quadrado é menos 1, já estou fazendo direto aqui. Então, o que a gente vai ficar? Ó? 54 menos 4 vai dar 50. 72 mais 3 vai dar 75, então 75i. Isso tudo dividido por 9 mais 16, que é igual a 25. Aqui já vai ser interessante. Esse número complexo não está na forma usual. Se eu pergunto para você quem que é a parte real e quem que é a parte imaginária, do jeito que está a gente não consegue verificar. Então você sempre vai quebrar. Então, por exemplo, 50 sobre o 25 mais 75i também sobre quem? O 25. 50 dividido por 25 vai dar 2. E 75 dividido por 25 vai dar 3, então fica 2 mais quem? Mais 3i. Então a divisão desses dois números complexos resulta em 2 mais 3i. Agora eu vou falar para vocês, apenas aqui para encargo, né, de consciência, as propriedades que a gente consegue tirar a respeito do conjugado. E aí algumas aqui eu vou dar de ideia, mas eu deixo para vocês demonstrarem, para vocês justificarem, beleza? Então bora lá comigo assim, ó. O seguinte, as propriedades do conjugado elas são importantes, principalmente na hora que a gente for trabalhar com manipulações. Então, se a gente pegar um número complexo z mais yi, um número complexo w, a mais bi, tá bom? Z barra e w barra são respectivos seus conjugados de z e w aqui, né? Faltou meu w. Bom, o que vai acontecer? Se z é igual a w, conjugado de z é igual ao conjugado de w. Isso é óbvio, porque é como se você fizesse o seguinte, né? Se você tem, por exemplo, se você fala que x mais yi é igual a mais bi. Então, aqui a gente conclui que x é igual a e y é igual a b. Igualdade de números complexos que a gente já comentou aqui anteriormente. Se eu olho para o conjugado desse cara aqui, o que vai acontecer? Ele é x menos quem? Menos yi. Se eu olho para o conjugado desse cara aqui, a gente sabe que ele é quem? É a menos bi. Bom, aí o que acontece? Se y é igual a b, você concorda comigo que menos y é igual a menos b? Então se menos y é igual a menos b, eu posso dizer que esses dois caras são iguais, porque x é igual a a, porque eu já tinha, e se menos y é igual a menos b, y é igual a b. Então, ou seja, se dois números complexos são iguais, os seus conjugados também serão iguais. O conjugado do conjugado é o próprio número. Essa propriedade aqui eu já justifiquei ela para vocês, né? Todo número vezes o seu conjugado dá a parte real ao quadrado, mas o coeficiente da parte imaginária ao quadrado. Essa propriedade vai ser importante, a gente vai utilizar na resolução de um exercício lá mais para frente. O conjugado da soma é a soma dos conjugados, o conjugado da multiplicação é a multiplicação dos conjugados, e o conjugado da divisão é a divisão dos conjugados, obviamente, né? Desde que o meu denominador seja diferente de zero. Beleza? Então é isso que a gente tem. E aí, para a gente finalizar a parte teórica da aula de hoje, eu venho agora trazer para vocês o que a gente tem a respeito do número complexo i, o que a gente pode tirar dele. Então essas justificativas aqui eu deixo para vocês, é só você justificar de modo genérico assim, apenas se você não se convence. Se caso você se convencer, bola para frente, continue o seu exercício. A ideia de a gente sempre justificar vamos nos convencer daquilo que a gente está trabalhando, beleza? Bora lá para as propriedades do i. As propriedades que a gente tem do i é o que a gente chama de potência de i. Para quem estuda aí, para quem quer, almeja a Unicamp, ela adora trabalhar com exercícios onde envolve a potência de um número complexo, no caso a potência do i. A gente tem aqui, vou trazer como duas definições, que todo número elevado a zero a gente usa ele como 1, e todo número elevado a 1 a gente tem ele como sendo quem? Como sendo o i, tá bom? Então, no caso aqui, i elevado a 0 e i elevado a 1, eu estou trazendo para vocês como sendo uma definição. Quem for fazer matemática vai estudar estruturas algébricas, que curso lindo, mas difícil para burro, mas é um curso bonito onde ele consegue justificar todas essas propriedades que a gente já está acostumado. I ao quadrado é igual a menos 1, como a gente já justificou.
Se a gente for pensar no i ao cubo, o que é o i ao cubo? É i quadrado vezes i, ou seja, menos 1 vezes i, que vai dar menos i. Se a gente for pegar o i à quarta, o que é i à quarta? É i ao cubo vezes i. Então, a gente vai ter menos i vezes i, só que aqui vai ficar menos i ao quadrado é menos 1, com esse menos volta a ser 1. E a quinta vai ser i à quarta vezes 1, que vai dar i, e a sexta vai dar menos 1, e a sétima vai voltar a ser menos i, e assim sucessivamente. O que é a ideia, né? Você perceber que a gente cria uma sequência padronizada. 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1, menos i. E, ou seja, ela se repete a cada 4 termos, então ela vai indo de 4 em 4. O que isso significa? O que isso sugere, né? Que se você, por exemplo, quisesse saber, estamos no ano de 2020, né? Se eu quisesse saber quanto que é i elevado a 2020, o que a gente precisaria fazer? Olhar quanto tem, né, de 4 em 4, porque i elevado a 0, i elevado a 1 e assim por diante, e basta a gente olhar para quem? É o seguinte, eu pego, por exemplo, 2020 e divido ele por quanto? Divido ele por 4, porque o meu padrão está indo em 4 em 4. Como o 20 ele é divisível por 4, essa divisão aqui é exata, né? Critério de divisibilidade por 4. Se você não assistiu, procura no meu canal aí, tem a aula que a gente fez sobre teoria dos números. Cara, que aulão fantástico para você ver bastante coisas interessantes a respeito de teoria dos números. Então, como 20 divide 4, significa que essa divisão é exata. Qual que vai ser a ideia? Que i elevado a 2020 é a mesma coisa que i elevado ao resto dessa divisão, ou seja, que i elevado a 0 e todo número elevado a 0 é igual a 1. Só que essa propriedade, então, eu vou justificar para você. I elevado a n é a mesma coisa que I elevado a r, onde o r é o quê? Se eu pego o n e divido por 4, o r é o resto da divisão do n por 4. Então, eu estou te dizendo ó, que I elevado a n é a mesma coisa que I elevado ao resto, ou r, né, onde o r é o resto da divisão de n por 4, que foi o que eu fiz aqui. Bom, pelo que a gente sabe, né, da divisão euclidiana, quando a gente tem essa escrita, então o n ele é igual a 4 vezes q mais quanto? Mais o meu r. Então o que vai acontecer? I elevado a n é a mesma coisa que I elevado a 4q mais quanto? Mais R. Olha só que interessante, né? Quando a gente define uma operação, né? Teoricamente, a gente tem uma operação de potência aqui, potência de números complexos. O que a gente faz? Utiliza-se as mesmas propriedades que a gente está acostumado com números reais. Então, isso aqui é I elevado a 4Q vezes quem? Vezes I elevado a R. E aí, o que vai acontecer? Se a gente for pensar, isso aqui é a mesma coisa, né? Então, I elevado a N vai ser o quê? I elevado a 4q, eu posso olhar isso como sendo I elevado a 4, que por sua vez está elevado a q, vezes quem? I elevado a r. Só que I elevado a 4 a gente já sabe que vai dar 1. Então, no fim das contas, isso aqui vai dar o quê? 1 elevado a q vezes I elevado a r. E 1 elevado a qualquer potência, né, vai dar sempre 1. Então, isso aqui vai ser 1 vezes I elevado a r, que só sobra para mim o quê? I elevado a r. Então, qual é a conclusão? I elevado a n é a mesma coisa que I elevado a r, onde r é o resto da nossa divisão. Então, se a gente pega lá, por exemplo, quer determinar quando que é I elevado a 403, o que a gente faz? Eu pego, então, faço o seguinte, pego 403, divido por 4, observe que se eu pego 100, né, vai dar 400, 400 para 403 sobra 3. Então, significa que I elevado a 403 é a mesma coisa que I elevado a 3. E I elevado a 3 é igual a quanto? A menos I. E é interessante que essa propriedade ela é válida para a potência de I. Se você quer aplicar, por exemplo, 5 mais 2i, aí pronto, já ferrou. Se eu quisesse saber quanto que isso aqui é a quinta, já não é útil, já não temos um padrão como esse daqui. E mais à frente a gente vai aprender isso utilizando a forma trigonométrica. Fechou o rolê aqui, pessoal? Essa foi a nossa parte teórica da nossa aula. Agora eu vou trazer para vocês exercícios. Se você ficou até aqui, agradeço muito a sua audiência, a sua paciência. Dá aquele like, já dá aquele curtir se você gostou da aula. Se você não gostou, dá aquele like também. Não vamos desmotivar o professor aqui não, porque a gente sempre tenta trazer um conteúdo de qualidade para você. Beleza pura? Bora lá então começar os nossos exercícios. Vem comigo. Bom, eu tentei aqui trazer para vocês exercícios que envolvem apenas aquilo que a gente acabou de ver aqui na nossa primeira aula, essa aula piloto sobre números complexos. Ainda tem muita coisa interessante que a gente vai aprender sobre o conjunto dos números complexos. Ele fala, né, determine o número real x que torne essa expressão um imaginário puro, né, que torne
não precisaria do seja, né? Que torne essa divisão como sendo um número imaginário puro. Então, o que a gente tem, né? Eu tenho, então, 3 menos xi dividido por quem? Por 1 mais 2xi. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que você precisa separar a parte real da parte imaginária. Quando, Walter? Sempre. Sempre separe a parte real da parte imaginária. E para você separar a parte real da parte imaginária, quando você tem uma divisão, você precisa multiplicar pelo conjugado do denominador, que a gente já viu isso lá na divisão de dois números complexos na forma algébrica. Então você vai pegar aqui 1 mais 2xi e você vai multiplicar por 1 menos 2xi, tanto no numerador quanto aonde no denominador, 1 menos 2xi. Beleza, fiz essa multiplicação aqui, agora a gente vai fazer conteira, né? Então o que vai acontecer? Eu já sei que aqui no denominador fica sempre a parte real ao quadrado, mais o coeficiente da parte imaginária também ao quadrado. Aqui, ó, 3 vezes 1 vai dar 3, 3 vezes menos 2xi vai ficar menos 6xi, menos xi vezes 1 vai ficar menos o xi, e menos xi vezes menos 2xi, ó, menos com menos vai ficar mais, então vai ficar 2x ao quadrado vezes quem? Vezes i quadrado. Então, o que vai acontecer? Lembrando que, para a gente, o i ao quadrado vale menos 1, então a gente vai ter aqui, ó, 3 menos 2x quadrado, porque aqui vai ficar menos, então vai ficar menos 2x ao quadrado, menos xi com menos 6xi vai ficar menos 7xi. Isso tudo aqui para a gente dividido por 1 mais 4x quadrado. 1 mais 4x ao quadrado. Agora ficou chique, porque eu posso, por exemplo, escrever 3 menos 2x quadrado dividido por 1 mais 4x quadrado e menos 7x dividido por 1 mais quem? 4x quadrado, que multiplica o meu i. Pronto, eu fiz o que eu queria. Separei parte real, né? Só para lembrar, a parte real de um número complexo a gente denota por RE de Z. E a parte imaginária, né, o coeficiente da parte imaginária, a gente denota por IM e Z. Uma notação aqui importante que eu não mencionei lá atrás, mas agora eu trago para vocês. Então o que vai acontecer, né? Ele falou que eu quero que esse número complexo seja um imaginário puro. Para ser um imaginário puro, pessoal, eu não posso ter a parte real. Se eu não posso ter a parte real, significa que ela tem que ser zero. Então, o que vai acontecer? Eu pego essa expressão, 3 menos 2x quadrado dividido por 1 mais 4x ao quadrado, e vou igualar ela a quanto? Vou igualar ela a zero. E aqui é interessante, porque o denominador a gente sabe que é sempre diferente de zero. Então, essa expressão vai ser igual a zero apenas se o numerador, 3 menos 2x quadrado, for zero. Ou seja, 2x quadrado é igual a 3, então significa que x ao quadrado é igual a 3 sobre 2. Eu sou maroto, vou multiplicar por 2, isso aqui vai ficar 6 sobre 4. Porque aí eu olho que o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 6 e a raiz quadrada de 4 é 2. Tá vendo o jeitinho legal aqui para você não precisar racionalizar? Escolha em cima e embaixo o número para você multiplicar de modo que o denominador já fica um quadrado perfeito, que assim você já elimina o fato de ter que racionalizar. Então pronto, se você pegar o x igual a raiz de 6 sobre 2 e o x igual a menos raiz de 6 sobre 2 e substituir aqui nessa expressão, você vai obter um número complexo que só tem a parte imaginária, beleza? Esse aqui então foi o nosso primeiro exercício. O segundo exercício, pessoal, é um exercício de conteira, né? Como diria aqui em Piracicaba, conteira. Então a gente tem o seguinte, né? Um exercício bacana para a gente trabalhar aqui, mas no caso, né? Bacana que eu falo assim, é só de conta mesmo, né? Verifique essa igualdade. Então eu vou fazer o seguinte, rapidão aqui pra gente. Eu quero verificar que essa igualdade ela é verdadeira. Então aqui a gente vai ter o seguinte, 1 mais 2i, eu vou multiplicar pelo conjugado, então vai ficar 3 menos 4i, ó, acelera aí, hein? Então, na hora que eu fizer isso aqui, multiplicando pelo conjugado, vai ficar parte real ao quadrado, vai ficar 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, então pegou aí, né? Depois, esse cara aqui é interessante, quando eu não tenho a parte real, você não precisa multiplicar pelo conjugado, basta você multiplicar, por exemplo, pelo próprio i, já seria o suficiente, tá bom? Só que se você não quiser trabalhar com um número negativo, multiplique sempre pelo conjugado, tá bom? Então vai ficar o seguinte, mais 2 menos i vezes quem? Vou multiplicar por menos 5i, tá bom? Que é o conjugado. Então aqui vai ficar 5i vezes menos 5i. Beleza, eu quero verificar que é igual, então não posso mexer mais nada. Então 1 vezes 3 vai dar 3, 1 vezes menos 4i. Acompanha aqui comigo, hein? 1 vezes menos 4i vai ficar menos 4i, 2i vezes 3 vai ficar mais 6i, e
E depois 2i vezes menos 4i vai ficar menos 8i quadrado, só que quadrado é menos 1, então vai ficar mais 8. Ó que chique, hein? E aqui embaixo vai ficar 3 quadrado mais 4 ao quadrado, vai dar 25. Então, beleza. Então, vai dar 25 aqui. Mais, agora aqui, ó. 2 vezes menos 5i vai ficar menos 10i. Menos 10i. E menos i vezes menos 5i ficaria mais 5i quadrado. Só que quadrado é menos 1, então vai ficar menos 5. Isso aqui tudo dividido por 5 vezes menos 5 daria menos 25. I quadrado daria menos 1. Então, menos 25 com menos 1 vai dar mais 25 também. Então, a gente chegou aqui nessa expressão. Agora, aqui que a gente faz? Soma, né, numerador, já que o denominador é igual. Então, a gente deixa ele aqui. Então, vai ficar o seguinte, 3 mais 8 vai dar 11, 11 menos 5 vai dar 6, beleza. Menos 4 mais 6 vai ficar 2, 2 menos 10 vai ficar menos 8, então vai ficar menos 8i, check, era o que eu gostaria, é essa a ideia, pronto, justificamos aqui, beleza? Bora lá para o nosso próximo exercício. Esse exercício aqui é um exercício clássico que a gente tem a respeito de adição de dois, opa, que delay aqui, né? Adição de potências de i, né? Desculpa aí. O que a gente vai ter? I1 mais i quadrado mais i ao cubo até chegar aonde? No i elevado a 20. Você que é maroto, você pode olhar isso aqui como sendo uma soma de PG, se você perceber, uma PG de razão i. Pode utilizar, as propriedades de progressão geométrica são válidas também para o corpo dos números complexos, então você poderia utilizar isso aqui como sendo uma soma de PG. Bom, mas e qual que é a ideia aqui, né? Se você for pegar 1, aí aqui o nosso i é o i, não tem o que fazer, o i quadrado é menos 1, e o i ao cubo é igual a quanto? É igual a menos i. Aí depois você tem o i à quarta que volta a ser 1 de novo. E aí depois aí vai ficar 1, i, menos 1, menos i e assim sucessivamente. O que é interessante aqui? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado se a gente for utilizar o padrão, porque se você for pegar 1 mais i menos 1 com menos i, que seria a soma dos 4 termos que se padronizam, se você for ver, essa soma vai dar zero. Só que você tem que tomar cuidado que isso aqui começa com quem? Se você for ver, o 1 é a mesma coisa que i elevado a zero. Esse daqui é a mesma coisa que i elevado a 1. Então, o que a gente poderia pensar, né? Esse aqui é o i elevado a 1, esse aqui é o i ao quadrado, i ao cubo e assim por diante. Então, eu vou olhar isso daqui, 1 mais o i quadrado, i ao cubo e i à quarta, esses caras vão zerar. Por quê? O que eu vou olhar? Eu vou olhar para o meu expoente, tá certo? Então, a gente está olhando o seguinte, i elevado a 1 mais i ao quadrado mais i à terceira mais i à quarta, e isso aqui eu vou olhar até chegar no i elevado a quanto? 20. Eu sei calcular cada uma dessas potências, mas eu tenho que perceber que se eu pego esses 4 aqui, isso aqui vai dar sempre quanto? Vai dar sempre zero. E aí, se eu for pegar os 5, 6, 7, 8, vai dar zero de novo. E por que eu fiz isso começando a partir do 1? Porque senão eu não chego no 20. Então, ou seja, a cada 4, né? Porque se você for ver, né? A gente começa no 1, 2, 3, 4, 5. 4 é um múltiplo. 4, 4, 4, 4. Como 20 é múltiplo, significa que eu vou pegar os 4 últimos termos, e isso aqui vai dar zero também. O que isso significa? Essa soma aqui, pessoal, todas elas daqui para frente, né, do i elevado a 1 em diante, até chegar no 2020, vai dar zero. Então, isso aqui vai ficar 1 mais 0, e isso daqui vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 1. Então, essa soma aqui é igual a 1. Deixa aí para vocês fazerem utilizando progressão geométrica. Bora lá resolver mais exercícios. Bem, trouxe esses exercícios aqui, né, apenas para a gente entender como é que a gente resolve agora uma equação quando a gente está no conjunto, né, dos números complexos. Resolva em C. Então, a gente tem aqui, ó, x ao quadrado igual a menos 9. Aqui a gente já pode continuar. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. Toda vez que dentro da raiz tiver um negativo, pessoal, você vai ter um i na resposta. E aí você só olha para o número. Qual a raiz quadrada do 9? 3, pronto. Mais ou menos i vezes 3. Em geral, a gente deixa assim, né? Mais ou menos 3i. Essa é a resposta. Olha só que chique aqui, hein? Agora vamos pegar aqui, ó, x ao quadrado mais 2x mais 6 igual a zero. Vou olhar para o delta. Delta é igual a b ao quadrado, então vai ficar 4, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Então, isso aqui vai ficar 4 menos 24. Isso daqui vai dar quanto? Menos 20. Eu já vou olhar o menos 20 como sendo menos 4 vezes quanto? Vezes 5. Já justamente porque ele vai estar dentro de uma raiz, né? Então, a gente já sabe que isso aqui é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de menos 20, ou seja, menos 4 vezes 5, dividido por quem? Dividido por 2 vezes a. Então, isso aqui vai dar menos 2, mais ou menos
o menos 4 sai da raiz como sendo quem? 2i. Então ficaria 2i raiz de 5. O 5 ficou dentro da raiz, dividido por 2. Todo número é par aqui, né? Toda a galera aqui, todo mundo aqui é par. Posso dividir por 2. Então vai ficar menos 2 dividido por 2, que vai ficar menos 1. E aqui vai ficar menos 1 mais ou menos quem? I raiz de 5. Esse cara aqui é o que é a resposta para essa nossa equação, beleza? Bora lá resolver mais um exercício. Aqui a gente tem, resolva a equação i vezes z mais 2z barra menos 1 igual a 0. O que a gente tem aqui? Vamos lá, mesmo esquemão aqui, eu pego o meu z e escrevo ele da forma x mais yi. Isso aqui mais 2 vezes x menos yi, aí menos 1 igual a quanto? Menos i, perdão, igual a 0. Faz a distributivazinha aqui, vai ficar xi, aqui vai ficar yi ao quadrado, ou seja, menos y, i ao quadrado é menos 1. Então, 2x vai ficar 2x, normalzão aqui. 2 vezes menos y vai ficar menos 2y, menos 1 igual a quanto? Opa, menos i igual a quanto? Igual a 0. Cheguei aqui, o que você tem que fazer? Separa a parte real da parte imaginária. A parte real é aquilo que não tem o i, então eu posso olhar como sendo 2x menos y. Parte imaginária é justamente aquilo que tem o i. Então, tem um i aqui no x, tem um i aqui no menos 2y e tem um i aqui no i, ou seja, menos o 1. E isso aqui multiplica o i igual a quanto? Igual a 0. Aqui é interessante que toda vez que você está igual ao número complexo 0, isso aqui é 0 mais 0i. Não se esqueça disso. Por quê? Aí, quando dois números complexos, né? Quando um número complexo é igual a 0, pensa comigo, o cara está aqui, ó, na origem, o 0 está aqui. Então, significa que ele é 0 no eixo x e 0 no eixo y. Ou seja, parte real e parte imaginária é igual a 0. Então, 2x menos y é igual a 0 e x menos 2y menos 1 é igual a quanto? É igual a 0. Então, o que vai acontecer? A gente já tira aqui que 2x é igual a y, e aí a gente pode substituir aqui na equação de baixo. Então, vai ficar x menos 2 vezes o y, que é 2x, igual a quanto? É igual a 1. Então, aqui a gente vai ter menos, vai ficar x menos 4x igual a 1. Então, menos 3x é igual a 1, ou seja, x é igual a menos 1/3. Beleza, só que como o y é o dobro, então significa que y vai ser igual a menos 2/3. Então, o cara que faz isso aqui acontecer, ele é o número complexo menos 1/3 menos 2/3 de i. Ele é a resposta para a nossa equação, tá bom? Então, é isso que a gente tem, essa ideia, isso que está por trás aí de resolver uma equação. Não se esqueça, transforme genericamente, iguala, faz igualdade de dois números complexos. Em geral, você cai num sisteminha aqui e pimba na gorduchinha. Bora lá. O nosso próximo exercício aqui, né, a gente está acabando já, ele fala o seguinte: determine um número complexo 1 mais i elevado a 10. Esse aqui é interessante porque ele tem uma sacada antes da gente tentar fazer conta, né? O que acontece? Existem números complexos que são bons de se multiplicar. Por exemplo, os números complexos onde a parte real é igual à parte imaginária. Quando a gente estiver lá na forma trigonométrica, você vai entender isso, não quero adiantar agora para vocês o motivo disso. Mas quando a gente tem, por exemplo, pega lá um número complexo, 1 mais i, e multiplica por ele mesmo, 1 mais i. O que vai acontecer? 1 vezes 1 vai ficar 1, 1 vezes i vai dar i vezes i, 1 vai dar i de novo, i vezes i vai dar i quadrado, só que quadrado é menos 1. Ou seja, a gente vai sumir, a gente vai ficar apenas com 2i. Então, isso vai acontecer sempre. Toda vez que você pegar dois números complexos, né, que tem a mesma parte real, né, a parte real e a parte imaginária são iguais, na hora que vocês multiplicam, você sempre vai formar um número com apenas um imaginário puro. E aí, o que é interessante aqui? Qual que é a sacada, então, desse exercício? Você olhar para a potência 10 como sendo o seguinte: 1 mais i ao quadrado, que por sua vez está elevado à quinta. Por quê? Na hora que você faz isso, o 1 mais i ao quadrado a gente sabe quanto que dá. Dá 2i. Então a gente vai ter 2i elevado à quinta. E essa eu sei fazer. Por quê? É 2 elevado a 5 vezes i elevado a 5. 2 elevado a 5 é igual a 32. I elevado a 5, né? A gente sabe que i a quarta é igual a 1. I elevado a 5 é igual a quanto? Vai ficar i. Então, isso daqui vai ficar 32i como sendo a nossa resposta. Se você pausou o vídeo aí, depois você me conta o que você fez, se você conseguiu, se você tinha pensado em alguma estratégia para resolver essa potência deste número complexo. Isso aqui vai valer tipo por 3 mais 3i, 7 mais 7i, menos 5 mais 5i. Toda vez que você tiver esse tipo de multiplicação, sempre vai funcionar legal, justamente porque
i ao quadrado é menos 1, então os caras da ponta sempre vão se cancelar. Beleza? Então, pessoal, é isso. Bora lá fazer mais um exercício. Este exercício aqui agora é um exercício da FUVEST desse ano aqui. É um exercício bacana. O que a gente tem aqui? Ó? Resolva os 3 itens abaixo. Vamos lá então, pessoal. Esse exercício aqui da FUVEST, ele diz o seguinte: considere o conjunto formado pelos números complexos e que cumpre a condição parte real igual a parte imaginária. Olha que interessante. Cada elemento desse conjunto será objeto de transformação que leva o número complexo em seu conjugado. Represente no plano complexo de Argand de Gauss, que é esse plano que a gente vai ter, né? O plano complexo. Eu não trouxe a palavra plano complexo para a gente, porque eu vou esperar a parte que a gente for estudar, a parte de módulo de um número complexo, onde no caso o eixo real, né, é o eixo x e o eixo imaginário para a gente vai ser o eixo y. O conjugado resultante após essa transformação, tá bom? Então represente no plano complexo o conjunto resultante após essa transformação. Então o que acontece? Primeira coisa, a gente vai olhar para os números complexos cuja parte real é igual à parte imaginária. Então se a gente for pensar o seguinte, né, se eu olho para os números complexos z iguais a x mais yi, só que nesse caso eu quero olhar para os números complexos onde o x é igual a y. Se a gente for olhar isso aqui em termos de função, eu estou olhando a função y igual a x. E a função y igual a x é a função identidade, que a gente já conhece lá da nossa parte de função afim, função linear do primeiro grau. Então o que a gente vai ter aqui no caso? Né? A gente teria essa função aqui como sendo o meu conjunto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar os números complexos que têm nesse formato, se a gente for pensar, eu vou olhar para os números complexos, tais que eles sejam da forma x mais xi. Se eu for olhar, ele pega e leva no seu conjugado. Então, eu vou olhar para os números complexos, que são da forma x menos xi. E se a gente for olhar que esse cara aqui é o y, então a gente tem y igual a quem? A menos x. Então, eu vou olhar para quem? Para esses números complexos aqui, ó, que eu vou fazer agora para vocês. Então, significa o seguinte, é como se eu estivesse rebatendo a nossa função, né? Então, ela vai acontecer o seguinte. Essa aqui. Esse é a imagem, é a transformação dessa reta preta. Eu transformo ela utilizando essas características nessa reta aqui. Só olhando para em termos de função, né? Y igual a x. Se eu olhar na hora que ela transforma no seu conjugado, ao invés de levar no x, ela leva no menos x. Então ela mantém o mesmo x, né? A única coisa é que ela troca o sinal do y. Ao invés de o y ser lá em cima, vai o y aqui embaixo. Se o y é aqui embaixo, ele vai lá para cima. É isso que nós temos. O item B, né, ele é bem parecido com um dos primeiros exercícios que nós fizemos. Ele fala: determine o lugar geométrico dos pontos Z do plano complexo, tais que Z é diferente de menos 1, e para os quais Z menos 1 dividido por Z mais 1. Ele falou que o Z tem que ser diferente de menos 1, obviamente, para não zerar aqui o nosso denominador. Primeiro, a gente transforma o Z na forma x mais yi, então a gente vai ter x mais yi menos 1, dividido por x mais yi e mais 1. Deixando a parte real e a parte imaginária juntas aqui, então a parte real vai ser x mais 1 mais yi, e a parte real em cima vai ficar x menos 1 mais quem? yi. Lembrando que toda vez que a gente faz uma divisão de números complexos e eu quero eliminar, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, então vai ficar o seguinte aqui em cima, né? A gente vai ter x menos 1 mais yi, tá bom? Eu vou multiplicar pelo conjugado do denominador, que é quem? X mais 1 menos yi. Lembrando que você sempre troca o sinal da parte imaginária, então nesse caso eu só troco o sinal do menos yi. Ok? E dividido, toda vez que eu faço isso, sempre fica o quê? A parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então já pulei aqui a etapa de reescrever o denominador. Bom, agora o que vai acontecer? Agora é conta, né? A gente não tem que fazer, vamos fazer distributiva aqui. Esse x, aqui como a gente tem 3 termos e aqui tem 3 termos também, eu vou como se eu não tivesse o parênteses, tá? X vezes x vai ficar x ao quadrado, aí depois x vezes 1 vai ficar x, então x ao quadrado, mais x, aí a x vezes menos yi vai ficar menos xyi. Agora eu vou fazer a multiplicação com menos 1. O menos 1 multiplicando vai ficar menos x menos 1 mais yi. Agora eu vou multiplicar o yi. Vai ficar yi vezes x, então vai ficar mais xyi mais yi. E agora, para finalizar aqui, vai ficar
y vezes menos y, ficaria menos y ao quadrado vezes y, então vai ficar mais y ao quadrado. E tudo isso daqui dividido por quem? X mais 1 ao quadrado mais quem? Y ao quadrado. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Vamos separar a parte real da parte imaginária. A parte real fica como x ao quadrado. Olha só o que a gente tem. Ó. O mais x cancela com menos x. O xy cancela com menos xy. Só sobrou aqui pra gente mais y ao quadrado menos 1. Então, mais y ao quadrado menos 1. E aqui a gente tem y mais y vai ficar mais 2y. Como eu quero separar a parte real e imaginária, então cada um desses caras aqui vai ficar com x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui também x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Então já transformei aqui a parte real da parte imaginária, já separei. Como ele quer que seja um imaginário puro, o que a gente tem que fazer? Pega a parte real igual a zero. Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1, dividido por x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Isso tem que ser zero. Para isso ser zero, o numerador tem que ser zero. Então x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 igual a zero. Então x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a 1. Isso aqui da geometria analítica, pessoal, é uma circunferência com centro na origem e raio quanto? E raio 1. Então a gente teria o quê? Uma circunferência com centro aonde? Na origem e raio quanto? E raio 1. Como eu tenho que ter o z diferente de menos 1, então é essa circunferência sem esse ponto aqui. Então, aqui é menos 1, não posso pegar ele, porque ele falou no enunciado, aqui seria para a gente o i, aqui seria para a gente o menos i, e aqui seria para a gente o 1. É interessante que se você pega, por exemplo, z igual a 1, aqui você fala, não tem restrição, aqui embaixo vai ficar 2, aí aqui em cima vai ficar 1 menos 1 vai ficar 0. Isso aqui vai dar 0, que é um número real. Só que o que ele quer é um imaginário puro, e a gente não pode ter isso daqui. Então significa que eu também tenho que tirar quem? Eu tenho que tirar o 1 da jogada. Ele não pode ser o quê? A minha resposta. Beleza? Agora para a gente finalizar esse exercício, a gente precisa resolver aqui o item C. Determine os reais... determine as partes reais de todos os números complexos e tais que as representações de z, i e 1 no plano complexo sejam vértices de um triângulo equilátero. O que a gente tem que fazer aqui? Ó? Imaginar, vamos pensar aqui que aqui nós temos o eixo y, né? Aqui nós temos o eixo x, que seria o eixo real, e o outro seria o eixo imaginário. Vou pegar aqui duas unidades, 2 para lá, 2 para cá, só para a gente ter uma referência boa aqui. Aí aqui a gente tem, por exemplo, o 1 e aqui o menos 1. Bom, a gente pega aqui esse cara como sendo 1, esse aqui é o meu i, certo? Porque aqui ele é o i, lembra que ele é o parzinho 0 e 1, então por isso que ele está aqui, é o meu i. Bom, aí o que vai acontecer? Eu já sei que isso daqui nada mais é que o lado do nosso triângulo equilátero. Agora eu preciso fazer o seguinte, encontrar dois pontos. Por que dois pontos? Porque se a gente for pensar aqui, né, vamos imaginar que aqui mais ou menos o ponto médio, se eu te trazer aqui, ó, observe que eu vou ter um número complexo aqui, e um número complexo deste lado aqui, de modo que o meu triângulo seja um triângulo equilátero, que é o que ele quer. Então, por isso que a gente tem dois números complexos. E qual que vai ser a estratégia? Se a gente, por exemplo, continua, né, prolonga aqui a bissetriz, isso aqui é a bissetriz, né, que é a altura. Então, a gente vai ter uma bissetriz desse ângulo e, consequentemente, vai ser uma bissetriz desse triângulo aqui. Esse triângulo é retângulo, então esse aqui é um ângulo de quanto graus? De 45 graus. E o que a gente pode fazer aqui, por exemplo? Eu já sei que essa medida aqui ela vale 1 e essa medida aqui também vale 1. Então significa que aqui é a diagonal de um quadrado, podemos assim dizer. Então isso daqui vai dar quanto? Lado raiz de 2, ou seja, vai ficar só raiz de 2. Então esse pedacinho aqui, ó, eu consigo determinar, ele é a metade, ou seja, vai ser raiz de 2 dividido por 2. O que a gente precisa fazer? Eu preciso encontrar toda essa distância, né? Dá pra gente encontrar ela. Por quê? Aqui vai ser a altura do meu triângulo equilátero. E por que é toda essa distância? Porque se eu descer aqui, vai formar um ângulo de 45 graus, certo? Então, por exemplo, se eu sei, aqui vai ser um ângulo de 45 graus, porque aqui já é, né? E aqui vai descer formando um ângulo de 90 graus. Essa medida, pessoal, ela vai ser igual a essa aqui de baixo. E saber isso é muito bom. Vou chamar esse cara aqui, por exemplo, de B. Por quê? Se eu sei essa medida, se eu sei essa medida maior, eu posso, por exemplo, utilizar um Pitágoras que eu vou determinar essa. Mas, por exemplo, eu já sei que essa medidona aqui, ela vai valer quanto? Raiz de 2 sobre 2 mais o h. O h é a altura de um triângulo equilátero, que é lado, que no caso aqui o meu lado é raiz de 2, raiz de 3 dividido por quanto?
dividido por 2. Então, beleza. Só que isso daqui, se a gente for pensar, é como se eu tivesse a diagonal de um quadrado mais, de novo, de lado B. Então, isso daqui vai valer o quê? B raiz de 2. Então, o que, que vai acontecer? Se eu descer o raiz de 2 dividindo, vai ficar raiz de 2, que multiplica quanto? Raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 vezes a raiz de 3 dividido por 2. Se eu fizer a distributiva, vai cancelar aqui. Então, significa que o meu B, que é essa medida aqui, pessoal, nada mais é do que quanto? Ela vai valer meio mais raiz de 3 sobre 2. O que, que isso significa? Toda essa medida vale meio mais raiz de 3 sobre 2, que é igual a essa medida também. Então, significa que eu acabei encontrando o meu par ordenado, que é meio mais raiz de 3 sobre 2 e meio mais raiz de 3 sobre 2. Então, o que, que significa? Esse número complexo nada mais é que o meio mais raiz de 3 sobre 2 mais i vezes meio mais raiz de 3 sobre 2. Se você utilizar o mesmo raciocínio com o cara para cá, a única coisa que vai acontecer vai ser z igual a meio menos raiz de 3 sobre 2, mais, porque mesma coisa, vai ter o mesmo ângulo, mesmo estilão de fazer, deixo para vocês essa segunda parte, meio menos raiz de 3 sobre 2 vezes o i. Esses são os dois números complexos que a gente tem. Beleza, pessoal? É isso. Falta só mais um exercício aqui pra gente, né? Mais dois exercícios pra gente finalizar o nosso aulão. E bora lá comigo, ó. Vem aqui. Esse aqui é um exercício do IME de 2017. Ele fala o seguinte: sejam os números complexos E igual a mais BI e W, 47 mais CI, tais que Z ao cubo mais W é igual a zero. Determine os valores de A, B e C, sabendo que esses números são inteiros positivos. O que, que a gente vai ter aqui? Ó? Por exemplo, o Z, na hora que a gente elevar ao cubo, a gente vai ter A mais BI ao cubo, mais o W, ou seja, mais 47 mais 6i. Isso aqui igual a quanto? Igual a zero. Aqui é o cubo da soma, então vai ficar cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais quem? O cubo do segundo. Isso aqui, mais 47 mais 6i, igual a quanto? Igual a zero. Aqui vai ficar a ao cubo, aqui não tem muito o que fazer, né? Então vai ficar mais 3a ao quadrado b. Aqui a gente vai ter b quadrado, né? E o i quadrado é menos 1, então a gente vai ter menos 3ab ao quadrado. E aqui a gente tem i ao cubo, ele vale menos i, e aí a gente vai ter menos b ao cubo e isso aqui mais 47 mais 6i igual a quanto? Igual a zero. Vamos separar a parte real. A ao cubo, aqui faltou um izinho, né, desse cara aqui, menos 3ab ao quadrado, mais quem? 47. Agora mais a parte imaginária. A parte imaginária é 3a quadrado b. Aqui menos b ao cubo, mais c igual a quanto? Igual a zero. Esse número complexo é zero se a parte real for zero. Então, a ao cubo menos 3ab ao quadrado mais 47 é igual a zero. E aqui a gente vai ter a outra, vai ficar 3 ao quadrado b menos b ao cubo mais quem? Mais o c igual a quanto? Igual a zero. A gente chegou nisso daqui. Desse primeiro de cima, pessoal, se a gente for colocar o a em evidência, a gente vai ter a que multiplica a ao quadrado menos 3b quadrado igual a menos 47. Se eu trocar o sinal desses caras aqui, vai ficar 3b ao quadrado menos a ao quadrado é igual a quanto? A 47 positivo. Aí o que, que acontece, né? 47, pessoal, ele é um número primo. Então eu posso olhar isso aqui como sendo 47 vezes 1. Então a gente tira que a é igual a 47 e 3b ao quadrado menos a ao quadrado igual a 1, ou a é igual a 1 e 3b ao quadrado menos a ao quadrado é igual a quanto? A 47. É isso que a gente tem. Se a gente for pensar nesse primeiro caso aqui, digamos que a seja 47, né? Se a gente for ver aqui, o que, que vai acontecer?
a gente vai ter 3 vezes b ao quadrado menos 47 ao quadrado, que eu já fiz essa continha, dá 2.209, menos, e aí é igual a quanto? Igual a 1. Então, a gente vai ter 3b ao quadrado igual a 2.209, né, somado com 2.210. Aí, 2, 4, 5. Obviamente, aqui, se você for ver, b ao quadrado é igual a 2210 dividido por 3. Como esse número aqui não é divisível por 3, esse cara aqui ele não pertencerá a quem? Aos inteiros. Beleza, então isso aqui a gente não tem essa opção. Então necessariamente aqui a gente tem que o a é igual a 1, né, porque é uma coisa ou outra. E aí no caso, se a gente tem o a igual a 1, então a gente vai ter 3b ao quadrado menos 1 igual a 47. Então 3b ao quadrado é igual a 48. Então, b ao quadrado é igual a 16. Então, b é igual a quanto? É igual a 4, que ele falou que ele quer os inteiros positivos. Então, b é igual a 4. Então, aí para a gente encontrar o valor de c, o que a gente vem? Né? Vem nessa expressão aqui, substitui o a por 1 e b por 4. Então, a gente vai ter 3 vezes 1 vezes 4, ok? Então, 3 vezes 1 vezes 4. Aí aqui, menos 4 ao quadrado, então menos 4 ao cubo, né? Perdão, menos 4 ao cubo. Isso aqui mais o c igual a quanto? É igual a 0. Então, a gente vai ter que c, ele vai ser igual a menos 12 mais 4 ao cubo. 4 vezes 4 é 16, 64. Então, a gente vai ter que c é igual a menos 12 mais 64, que vai ser igual a 52. Então, pronto, encontramos aqui todos os números complexos que satisfazem tal condição. Para a gente resolver aqui esse último exercício, ele pede para a gente resolver esse sistema, né, de equações. Aí, no caso, o objetivo é a gente encontrar o z e o w. Tenta resolver, depois você volta aqui para ver a resolução, como é que a gente faz para resolver. Qual que vai ser a estratégia que a gente vai utilizar aqui? Uma que você poderia pensar, eu vou chamar z da forma x mais yi, e vou chamar o w da forma a mais bi, joga todos esses números na expressão, você vai cair aí uma expressão que tem 4 incógnitas. Bom, só que se você for por esse caminho aqui, você vai ver que você vai cair num sistemão, mas o objetivo nosso é trazer uma estratégia diferente. Se eu olhar para o conjugado desse termo aqui, né, imagine que eu passe o conjugado, o que vai acontecer? A gente vai ter o conjugado aqui, vai ficar 2 vezes o z barra, né, porque o conjugado da soma é a soma dos conjugados, da multiplicação também, mais o conjugado do 1 mais i é 1 menos o i, vezes o conjugado do conjugado, vai ficar só o w igual a quanto? Igual a 0. Então, é isso que nós temos. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Se eu for pegar aqui, eu vou falar que z barra, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser 1 menos i, certo? Você concorda comigo aqui? Z é 1 menos i, vezes o w. Aí, no caso aqui, o que vai acontecer? Né? Vai ficar menos, né? Porque eu estou passando para lá. Isso tudo aqui dividido por quanto? Dividido por 2. Então, se a gente for fazer continha aqui, vai ficar ó, menos meio, né? Então, vamos fazer assim, ó, menos meio mais i dividido por 2. Esse daqui vezes o w barra é o meu z barra. Bom, aqui o que vai acontecer? Então, se eu vir aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, 1 menos i vezes esse número complexo, ou seja, vezes menos meio, mais i sobre 2, esse cara aqui, w, mais i vezes w, é igual a quanto? É igual a i. Então, eu vou achar aqui o valor de w primeiro, é isso que a gente está fazendo, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, pessoal, que interessante, né? Essa conta aqui meio que a gente já fez. Se eu vou pegar essa expressão, eu vou multiplicar todo mundo por 2, só para tirar esse 2 daqui. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, 1 menos i vezes menos 1 mais i vezes o w, mais 2iw, igual a quanto? A 2i. Então, peguei essa equação, multipliquei ela por 2. Na hora que a gente for fazer essa distributiva aqui, ó, menos 1, aí aqui vai ficar menos i, mais i, perdão, aqui vai ficar mais i também, e aqui vai ficar menos i quadrado, só que i quadrado é menos 1, então vai ficar mais 1 aqui, vezes o w mais 2iw igual a quem? A 2i. Aqui, o que vai acontecer? Vai cancelar, vai ficar i mais i, vai ficar 2i, então vai ficar 2iw mais 2iw, que dá 4iw. Então, 4iw é igual a 2i. Então, o que vai acontecer, né? A gente vai ter que w é igual a quanto? A 2i dividido por quem? Por 4i. E isso daqui
dá meio. Então, esse é o valor do meu W. Bom, então W aqui no caso é um número real. Para a gente encontrar o valor de Z, basta a gente substituir. Então, a gente vai ter menos meio mais I sobre 2 vezes quanto? Vezes meio. Então, esse daqui é o meu Z barra, né? Então, vai ficar Z barra é igual a menos 1/4 mais I sobre 4. Ah, então só o meu Z ele vai ser menos 1/4 menos I sobre 4, finalizando aqui a nossa resposta. Beleza, então pessoal, essa aqui então foi a nossa super maratona de números complexos, a primeira aula, parte 1, faltam mais 2 aulas para a gente ter aqui um baita de um curso completo de tudo aquilo que você precisa saber sobre o conjunto dos números complexos para nível de ensino médio, para nível aí das provas que você irá fazer. Então é isso, deixa seu like, curta aí, comenta, compartilha, não deixe, se você não é inscrito no meu canal, que você se inscreva. Um grande abraço, a gente se encontra aí no nosso próximo vídeo. Tchau!